A graça e a paz a todos que nos acompanham no canal. Vamos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 18 e o versículo de número 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meus irmãos pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Continua: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, perdoou-lhe a dívida. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino e demonstra que Cristo é o Rei e o Messias de Israel, sendo o herdeiro da linhagem real. Por isso, se vê em diversas partes a menção do reino. Esta parábola que estamos considerando é uma parábola de comparação entre o reino dos céus e um rei. O principal ensino da parábola é a compaixão diante da dívida. Esta compaixão revela o espírito de perdão que flui do coração, como a principal característica do reino dos céus. E é uma explicação da resposta que Jesus dá para Pedro, mostrando-lhe que o espírito do perdão presente no reino dos céus é ilimitado. Pedro, como discípulo do Senhor, achou que deveria ser generoso. Perguntou se era suficiente perdoar 7 vezes, o número perfeito. Mas Jesus lhe responde que não devemos nem sequer levar em conta as vezes que perdoamos alguém. Devemos perdoar sempre aos que se arrependem de verdade, não importa quantas vezes for preciso. O arrependimento e a confissão são as condições para se exercer o perdão ilimitado. Desta forma, o perdão tem como referencial o exemplo de Jesus. O Evangelho de Cristo mostra que Jesus é o referencial do perdão. Jesus, ele ensinou a perdoar. E não só ensinou a perdoar, mas também perdoou ao longo dos seus 3 anos de ministério. E não só perdoou ao longo dos seus 3 anos de ministério, como Jesus também perdoou pregado em uma cruz. Como nós podemos ver lá em Lucas capítulo 23 e o versículo 34. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, como nosso referencial, ele ensinou o perdão, mas não como uma opção. Para Jesus, o perdão deve ser uma ordem. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, o Senhor vai dizer: Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu
vos perdoe as vossas ofensas. Então, para que o perdão ainda ele é ilimitado, como nós vemos com a resposta de Jesus a Pedro. Mas lá em Mateus capítulo 18 e o versículo 22, o texto diz assim: Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas, no capítulo 17, o versículo 4, diz, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe-lhe. Então, o perdão. Quero então finalizar esta reflexão citando a vida de José. Lá em Gênesis capítulo 50 e o versículo de número 20 ao 21. O texto lá diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José é uma das pessoas, um dos personagens bíblicos mais injustiçado. Ele foi lançado na cisterna pelos seus próprios irmãos e depois alçado da cisterna e vendido aos nômades ismaelitas que estavam seguindo para o Egito. No Egito, ali na casa de Potifar, ele foi acusado de seduzir a esposa de Potifar e lançado então numa cisterna. José ficou preso, mas aonde José colocava as mãos, Deus abençoava, porque Deus era na vida de José. Quando Faraó teve um sonho que lhe perturbou muito, e os seus sábios não puderam dar a interpretação correta, então o preso que se encontrava antes com José diz, de meus pecados me lembro hoje. E assim então fez menção de José. Faraó pediu para que trouxesse o jovem até a sua presença. E lhe explicou o sonho. E José diz, Deus é quem interpreta. E deu a interpretação correta ali a Faraó. Então Faraó tornou José como o segundo homem maior do Egito. E a fome veio, conforme a interpretação de José, e os seus irmãos saíram da terra de Canaã e rumaram ao Egito em busca de alimento. E quando chegaram ali, se depararam com José. E quando descobriram que aquele que era o segundo maior do Egito era o seu irmão, eles temeram pela sua própria vida. E José, então, com o coração largo, amavelmente, sem levar mágoa, diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José não levou em consideração o que os seus irmãos haviam feito com ele, mas ele perdoou todos os atos de seus irmãos, entendendo que Deus estava no controle da sua vida. E assim, José foi um homem bem-sucedido. O perdão, ele tem como referencial o nosso Senhor Jesus. Jesus também veio a este mundo, deu a sua vida por muitos, mas ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à destra de Deus. E ele nos ensinou que nós devemos perdoar, porque ele perdoou até mesmo os piores pecadores que existem na face dessa terra. O perdão, ele é libertador. Ele liberta a sua vida. O perdão traz paz
ao seu coração. Se você tem alguma dificuldade com alguém, se alguém lhe fez mal, ou se você fez mal contra alguém, peça-lhe perdão e deixa Deus restaurar a sua vida por completo, e lhe trazer paz ao seu coração e retirar a mágoa, a tristeza e tudo aquilo que faz com que você não viva uma vida plena, conforme a palavra de Deus requer que você viva. Que Deus venha abençoar a sua vida para a glória dele. Amém? Até mais. Que Deus vos abençoe.